comum, crânio, cara, certo? Cavidades comum, crânio, cara. As cavidades comuns são a relação dos ossos do crânio com a relação dos ossos da cara. E vamos botar assim, os espaços, os buracos que ficam entre esses dois, certo? No caso, quando a gente vê ossos da cara, que é a aula que já está sendo subida aí também, quando a gente olha os ossos da cara e ossos do crânio, vocês veem que tem lugares que ficam tipo meio vazio ali dentro, né? Por exemplo, as fossas nasais, a cavidade orbitária. Você vê que lá no fundo da cavidade orbitária tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui na cavidade nasal. A região retromandibular, certo? Ou seja, aqui na região da cavidade da fossa temporal, ou seja, tem vários espaços que a gente tem, né? Então, especialmente estão relacionadas muito com os órgãos do sentido, certo? Não todos, mas relacionados com os órgãos dos sentidos. A primeira grande cavidade comum crânio e cara é a cavidade orbitária, certo? A cavidade orbitária, ela é uma pirâmide, ela é como se fosse uma pirâmide de base quadrangular, ela é como se fosse assim, assim. Só que a gente pega essa pirâmide e deita ela. Então ela fica com a base aqui na parte de fora do olho e o vértice lá dentro, o pequeno quadradinho aqui dentro, certo? Pega isso e joga para lá. Essa pirâmide de base quadrangular tem um vértice lá no que seria a edindura esfenoidal, certo? Só que quando a gente fala de cavidade comum crânio e cara, o que que a gente precisa saber sobre elas? Não é, beleza, tem cavidade comum crânio e cara, mas o que que é importante dessas cavidades comuns crânio e cara? É você saber os limites e caso haja algum contenido, o contenido. Então, limites é a coisa mais importante, certo? Quais são os limites da cavidade orbitária? A gente tem um limite superior, um limite inferior, medial, que seria na zona do nariz, certo? Na zona do nariz. E a gente tem um limite externo, que seria aqui já na ala de fora, na região do malar, certo? Então vamos começar com o que seria o limite superior, ou seja, aqui por dentro. Eu sempre explico cavidades como sendo 2, 2, 3, 4, certo? 2, 2, 3, 4. Vocês vão entender o que é isso já já. 2, 2, 3, 4 é cada osso em cada região como conforma. Por exemplo, na parte superior a gente tem 2, certo? Daqui a pouco a gente completa esse 2, 2, 3, 4. 2 seria o quê? O osso frontal, obviamente. Esse grande osso aqui da frente, a fronte, né? E por outro lado, a gente tem o que seria parte do que seria parte do que seria a ala menor do esfenoide, certo? A ala menor, que é só essa ponta aqui, ó. Essa é a ala menor do esfenoide. Então, seria o osso frontal com a ala menor do esfenoide, certo? O que tem aqui escrito aqui significa o seguinte, que parte dessa união entre os dois, especialmente nessa região quase entre o que seria a zona superior e a zona média, vai ter parte relacionada ali com etmoides, mas que não conforma limite dessa parede superior, certo? Quando a gente fala da parede inferior, então lá em cima a gente tinha dois, ó. Quando a gente fala da parede inferior, também nós temos dois. Quem são esses dois? O osso malar, não, dois não, aqui é três, perdoe. O osso malar, o osso maxilar superior e lá na pontinha, só isso aqui, ó, tudo isso aqui é piso, ó, tudo isso aqui é piso, ó, certo? O osso malar e lá na pontinha o osso palatino, certo? Então a gente tem que aqui é três: maxilar superior, palatino e malar, ou também chamado zigomático, certo? Ou também chamado zigomático. Olha só, quando a gente fala dessa parte do osso maxilar superior, é especialmente o que a gente chama de apófise piramidal, certo? Por quê? Porque é uma zona mais quadrangular que ele tem. Então, apófise piramidal. Beleza? O que chama atenção aqui também não é só que exista isso, senão que existe esse espaço, esse buraco. Isso aqui é a fossa infraorbitária, ou fissura infraorbitária. Fissura infraorbitária, certo? Aqui, por outro lado, que é o que a gente chama de edintura esfenoidal, é a fissura supraorbitária, certo? E aqui, que não dá para ver tanto, seria o conduto óptico, certo? Conduto óptico. Então, a gente tem três grandes espaços aqui na região da cavidade orbitária: fissura infraorbitária,
é de endurance esfenoidal ou fissura supra e conduto óptico. A fissura infraorbitária dá passo a vasos e nervos infraorbitários, é fácil, né? Isso aqui tem que saber, tem que gravar. Beleza, então já falamos limite superior, limite inferior. Agora vamos para a parede interna, que é essa daqui, certo? Essa é a parede, digamos assim, que é a mais complicadinha, certo? A gente faz uma leitura dela de anterior a posterior, lembrando que ossos do nariz não formam parte de limite da cavidade orbitária. Então, cuidado com isso, que às vezes essa é uma trampa que os professores colocam. Por outro lado, você vê aqui, ó, essa parte da maxila superior, que é esse osso roxo. Esse é o maxilar superior, que a gente chama de apófise ascendente ou rama ascendente do maxilar superior, certo? Seguido do osso lagrimal, que é o osso unguis, certo? Esse verde que vem logo em seguida é o etimoides, certo? O etimoides. E por fim já dá quase lá na parte posterior, já com um pouco também de esfenoide, certo? Esfenoide. Então, essa parte interna, a gente não pode esquecer também do esfenoide, certo? Então, é maxilar superior, unguis, etimoides. No etimoides, a gente tem que chamar a atenção que a anatomia B da UNLP gosta muito de cobrar isso aqui, ó. Eles cobram qual é a porção dessa região do etimoides. É o que a gente chama de lâmina papirácea, certo? Papirácea. Não esqueçam isso, que isso aqui se toma em anatomia. Inclusive em pinte. Se cair um pinte em anatomia B dentro da cavidade orbitária, próximo da região da hendidura esfenoidal, ali, ó, é lâmina papirácea do etimoides, certo? Lâmina papirácea do osso etimoides. Maravilha. Então, olho com isso. Depois, então é 2, 3, 4, e aqui só faltou um, que é 2 também, certo? Que é a parede externa. A parede externa, por outro lado, a parede interna fica melhor vista aqui, ó. A gente tem a rama ascendente do maxilar superior, o osso lagrimal, a lâmina papirácea, né? Lâmina papirácea do etimoides, e parte do que seria o esfenoide. Aqui já é tudo edindura esfenoidal aqui e conduto óptico aqui em cima, certo? Beleza? Dá para ver bem. Esse sete branquinho aqui, ó, é o piso da cavidade orbitária, que é o palatino, certo? Palatino. Beleza? Então, joia. Olha só, olha só. Maravilha. Então, o que que a gente tem aqui a externo aqui, ó? O que que a gente tem externo? A ala maior do esfenoide, que está aqui ela, juntamente com o osso malar. Então, a gente já sabe que é 2, 2, 3, 4. É assim, certo? 2, 2, 3, 4, a gente grava facilmente. Lembre-se que no vértice a gente tem a hendidura esfenoidal. Lembre, gente, a hendidura esfenoidal, o que que a gente tem que lembrar? Por dentro do anísio de Zinn, por dentro, né? Dentro e por fora do anísio de Zinn. Fora. Dentro do anísio de Zinn é veio-dos-monas simpáticas. Dos monas simpáticas. Certo? O que que é veio-dos-monas simpáticas? Vena oftálmica. Os dois motores oculares, que é o par 3 e o par 6. Lembrando que o par 3 é o que a gente chama de motor ocular comum, certo? Motor ocular comum, que é a motinha, o MOC, MOC. E o 6 é o motor ocular externo, também chamado de abducens. Eu prefiro gravar abducens, né? Porque você lembra de 6 sens, né? E por fora do anísio de Zinn, na verdade, por cima dele, é por cima, tá? A gente fala por fora, mas é por cima do anísio. A gente tem o famoso pasta frola, que é o patético, o frontal e o lagrimal, certo? Patético, que é o par cranial número 4. Frontal, que faz parte do nervo trigêmeo, e o lagrimal, que também faz parte do trigêmeo. Então vocês percebem aqui, ó, gente, que só na zona do olho a gente tem os pares craniares 3, 4, 5 e 6. São 4 pares craniares muito importantes só para olho, gente. Então você vê que isso aqui realmente é um ponto muito importante. Maravilha. Essa foi a primeira. Primeiro grande espaço, então, é a cavidade orbitária. Segundo, fossas nasais, tá? Fossas nasais. Então, como eu estava falando, fossas nasais, né? É uma estrutura que acaba sendo uma estrutura muito importante, dentre das mais tomáveis aí, para o que seria é, membros, ou para o que seria a cavidade comuns, né? Perdoe. Quando a gente olha fossas nasais, é a mesma coisa que eu tinha dito para vocês de cavidade orbitária. O que é mais importante? Saber
os limites. No caso da parte de limites, a gente tem especialmente o que seria a parede externa, que seria a parte de fora das fossas nasais, que seria isso aqui. A parede interna, que é o que a gente chama de tabique nasal. Tá até fazer um adendo aqui que tabique é mais do que a parte óssea, certo? Tabique nasal. O tétio, que seria essa parte daqui, ó, a relação quase entre os olhos, digamos assim. E o piso, que seria a parte superior da boca, certo? Esse aqui seria a parte superior da boca, é o piso das fossas nasais. A parte superior das fossas nasais é a relação dele com o frontal, corpo do etmóide e tudo mais. A parte interna é essa que a gente está vendo nesse corte sagital, certo? Então, vamos primeiro falar da parede externa, que é a que está para fora aqui, ó. Essa parede externa, parte dela é formada pelo maxilar, que vai subindo aqui, ó, maxilar. A massas laterais do etmóides, quando a gente vai entrando um pouco mais, a gente vê as massas laterais do etmóides, certo? A parede externa. A gente vê, então, maxilar superior, que está aqui e está aqui também, certo? Ele rodeia o que seria a entrada das fossas nasais. Lembrando que há professores que consideram que os ossos próprios da nariz são parte das fossas nasais e a outra parte não. Quando eu digo essa informação diversa, vocês perguntam na comissão de vocês, certo? Depois, a gente tem aqui o osso lagrimal, que é o osso unguis, não tão bem delimitado assim, né? É meio estranho. A gente tem esse grande osso, que é o cornete inferior, certo? E a gente tem esses cornetes aqui, o cornete médio superior, que são do osso etmoide, especialmente das massas laterais do etmoide, certo? E por fim, a gente chega aqui ao fim, esse grande buraco aqui, que é o esfenoide, certo? Então, quais são os grandes ossos da região da parede externa das fossas nasais? É maxilar, é unguis, é cornete inferior, é etmoides, especialmente massas laterais, e é esfenoide. Certo? Maravilha. Poxa, Diogo, que beleza, hein? E na parte de dentro? Na parte de dentro a gente tem o que é. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui melhor. Deixa eu ver até aqui, ó. Não, aqui não dá para ver. Na parte de dentro, a gente tem o que a gente chama de tabique nasal, certo? O tabique nasal é a conformação entre o osso etmoides, a sua lâmina perpendicular, o osso vomer, mais o cartílago quadrangular do nariz, certo? Então, é osso etmoides esfenoide, ou etmoides e vomer, perdoe, e o cartílago quadrangular. O que é isso é importante também? Beleza. E aí, a gente tem o seguinte. Beleza, então a gente já falou de parede externa, parede interna, certo? Agora faltou o piso para ficar mais fácil. O piso é o teto da boca, então já fique atento a isso, porque piso é teto da boca. A gente tem o que seria o maxilar superior, especialmente a sua porção horizontal, certo? E mais a apófise palatina, que a gente chama, né? Apófise palatina, certo? E que seria essa daqui, mais essa parte final, certo? E o que seria a porção horizontal do palatino, beleza? E a porção horizontal do palatino. Isso aí seria especialmente o que seria o piso. E o tétio, Diogo? O tétio é o seguinte, é o que eu falei para você, ossos próprios da nariz, nem todos, nem todos os professores aceitam ossos próprios da nariz, que é esse daqui. Essa outra parte aqui é a espina do osso frontal, certo? Espina do osso frontal. Logo em seguida, eu tenho o que seria parte do que seria a lâmina cribosa, ou especialmente porção horizontal do etmóides, né? Ou lâmina horizontal do etmóides. E por fim, aqui eu já tenho a cara anterior do corpo do esfenoide, certo? Lembrando, o que passa pela lâmina cribosa é o nervo olfatório, certo? O nervo olfatório, que a gente vai ver depois que se forma lá na parte superior do osso etmóides e a sua relação com o frontal, tá certo? Beleza. Quando a gente fala de fossas nasais, uma coisa importante é que na parte anterior, na união entre os maxilares superiores, a gente tem aqui um acidente anatômico que se toma muito em anato, que é a espina nasal anterior. E logicamente, se tem uma anterior, tem uma posterior, certo? Essa daí que eu estou mostrando para vocês, que é a união entre os maxilares superiores, eles se une e faz assim, ó. Essa união entre o maxilar superior, que fica exatamente aqui, é a espina nasal anterior, certo?
Ele tem essa forma de pera, né? Ela parece uma pera, por isso que a gente diz que é uma dindura piriforme, né? E basicamente é formado pela maxila superior e pelos ossos próprios do nariz. A cavidade posterior é chamado de coanas. Isso aqui, ó, preste atenção, que isso também é muito tomável. Quem é que gosta muito de tomar coanas? A anatomia C é fanática em coanas, mas todas as anatomias da UNLP tomam. Barceló toma muito, Uai toma muito, certo? Coanas é um acidente anatômico muito importante. Na parte posterior da coanas, aqui embaixo, isso aqui que a gente está vendo, isso aqui, ó, isso aqui é coanas, certo? Parte posterior da coana, a gente tem a espina nasal posterior. Então, fácil, certo? Mas o que que você tem que entender para entender coanas? Não importa você entender exatamente o que é, se você conseguiu gravar bem o que é de fossas nasais. Por quê? Porque a coana nada mais é do que os últimos ossos que conformam a parte posterior do nariz, certo? Ou das fossas nasais. O que que você está querendo dizer com isso, Diogo? Então, eu sei, por exemplo, que lá superiormente da fossas nasais, o último osso que fica lá, quem era? O esfenoide. Então, ele vai ser o limite da coana, certo? A coana é como se fosse é a entrada posterior do nariz. Então, por exemplo, se eu entro pela boca um cano para sair pelo nariz, eu vou ter que passar por dentro das coanas, entende? Beleza. Pô, Diogo, quem mais? Na lateral do que seria a porção posterior, a gente tem também quem? A cisterno apóstero-pterigoide. Maravilha. Embaixo, quem é que vai embaixo? E por dentro é o vômer, certo? Quem vai por cima, corpo espinhoso. Nas laterais, a pós-pterigoide. Por debaixo, gente, quem ficou por debaixo? É o palatino. É o palatino, a lâmina horizontal do palatino. Tá certo? Então, isso é que é coanas. E a coana é importante porque ela é o ponto exato em que, para frente dela, eu digo que é fossas nasais, para trás dela, eu digo que é faringe, especialmente a região da nasofaringe. E isso vocês têm que entender, certo? Então, lembre que coana é sempre a parte mais posterior do que seria as fossas nasais. Inclusive, fica bem atento, porque na parede externa, o que que a gente diz que aqui é osso esfenoide, na verdade é a apófise pterigoide, certo? Apófise pterigoide. Isso aqui tem, que é isso aqui, ó. Ó, isso é a apófise pterigoide, certo? Aqui é palatino, aqui é osso maxilar superior, beleza? Então, isso aqui que fique bem claro isso aí, tá? Maravilha. Quando a gente fala de fossa nasal, a gente tem os vasos esfenopalatinos como uma das principais ramas que a gente tem aí, principalmente as artérias palatina ascendente, palatina descendente, que são e ramas etimoidais, que são grandes ramas que vão na região das fossas nasais, certo? Especialmente ramas etimoidais, palatina ascendente e descendente são os principais vasos. E muitos deles são derivados do que seriam os vasos esfenopalatinos. A gente vai entender isso melhor na próxima fossa, que é a ptérigo maxilar, certo? Beleza. Uma coisa que a gente tem que falar e que acaba sendo muito importante na relação com as fossas nasais. Então, galera, aqui a gente tem o que seria a relação das fossas nasais com o que a gente chama de senos paranasais, certo? Os senos paranasais nada mais que são relações em que os ossos, deixa eu ver se tem aqui até mais para frente aqui, são a relação que existe dentro os espaços que tem dentro dos ossos, que a gente chama de espaços pneumáticos, ou como se diz em anatomia A da UNLP, ossos aéreos, né? Ossos aéreos, e a relação deles com o nariz, certo? Por isso que paranasal, tipo, colado no nariz, certo? Quais são esses ossos que têm senos? Quais são os ossos que têm senos? É o osso frontal, certo? O osso maxilar superior, cadê? Aqui, maxilar superior. O osso etimoides e o osso esfenoide, certo? Então, frontal, maxilar superior, etimoides e esfenoide. Esses quatro ossos têm senos, ou seja, tem buraco, tem espaço pneumático dentro dele, certo? Todo mundo de vocês já conhece que esses espaços pneumáticos, quando eles inflamam, dão a famosa sinusites, né? Famosa sinusites. Olha só, por que que isso é importante? Porque a relação dos senos nasais, que tem isso aqui como função, calentar o ar, umedecer e tal, se relaciona direto com o que seria os meatos e cornetes, certo? Meatos e cornetes. O que que são
meatos e o que são cornetes, né? Os cornetes são estruturas ósseas que, no caso, depende de algum osso. Por exemplo, o cornete inferior é um osso próprio, então é uma estrutura óssea desse próprio osso. Já o cornete médio e superior são estruturas dos ossos etmoides, né? Do osso etmoide, perdoe. O osso etmoide, na massa lateral, ele tem prolongações que a gente chama de cornetes. Então, o cornete é isso. O cornete são espaços, são ou prolongações ósseas, no caso do etmoides, ou um osso próprio, como é o caso do cornete inferior, certo? Entretanto, o cornete ele delimita espaços, certo? Quais são os espaços dos cornetes? É o que a gente chama de meatos. Então, aqui por debaixo do cornete tem um, por debaixo desse tem outro, por debaixo daqui tem outro, e aqui em cima tem outro, certo? Isso são meatos, não são cornetes, são meatos. Ficamos claros com isso, o que é meato e o que é cornete, certo? Quando a gente fala de meato, a gente tem um meato inferior que passa por debaixo do cornete inferior, certo? Esse meato ele tem um orifício que a gente tem que saber que é o orifício lacrimomuconasal, certo? Ou conduto lagrimal, nasolagrimal, perdoe. Mas a gente também chama ele de conduto lacrimomuconasal, certo? Lacrimomuconasal ou nasolagrimal. Por quê? Porque ele é uma certa comunicação entre o que seria os ossos, o que seria a região da órbita e a região do nariz, certo? Beleza, certo? Por outro lado, a gente tem o meato médio, certo? Que está aqui na região média, com a sua porção semilunar. Não importa, isso aqui é muito fino, ninguém nem pergunta isso. E por outro lado, o meato superior, que fica por baixo do cornete superior. E acima de tudo, a gente tem uma zona que a gente chama de zona do ático, que é realmente a parede superior de toda a fossa nasal, certo? Da região da fossa nasal. Então, acaba sendo um buraco também para, em especial, a região do esfenóide, do corpo do esfenóide, certo? Beleza, maravilha. Beleza. Então, vamos olhar um pouquinho como é que seriam esses senos paranasais, especialmente o que a gente chama de drenagem dos senos, tá? Beleza. Olha só, tem uma imagem. Isso aqui eu deixei essa imagem só para vocês verem como é que o que a gente tinha falado em relação a quem drena em cada área, né, cada tópico. Mas essa imagem é a que eu mais gosto, sabe? Eu acho que essa imagem dos senos paranasais, ela representa 100% do que eu desejo para vocês saberem de senos paranasais. Que é o seguinte, vocês têm que saber que quanto mais posterior, mais superior. O que que significa isso? Significa que o osso que é mais posterior, ele vai drenar numa parte mais superior. Quem seria esse osso mais posterior? O esfenóide. O esfenóide é o osso mais posterior. E onde é que ele drena? No ático, que é a zona mais superior de todas. Então, ele drenaria aqui, ó. Então, quanto mais posterior seja o osso, mais superior ele drena. Por outro lado, no meato superior, que aqui está representado por essa coluna aqui, né? Essa primeira coluna seria o ático. Segunda coluna, o que seria o meato superior, certo? Esse meato superior, por outro lado, ele tem esse osso aqui, ó, que são as celdas etmoidais posteriores. Entende por que quanto mais posterior, mais superior? Porque não é toda a celda etmoidal, senão as mais posteriores vão um pouco mais em cima, que seria, nesse caso, no meato superior. O próximo meato, que é o meato médio, fica tudo que sobrou dos senos paranasais, que seria quem? Frontal, etmoide e maxilar superior, certo? Beleza? Agora, a celda etmoidalis, nesse caso, as anteriores. E, por fim, no meato inferior, nós já falamos que é o conduto lácrimo-muconasal. Então, lembre que quando a gente fala de drenagem dos senos, que é um assunto que vocês têm que falar, especialmente em provas orais, quanto mais posterior, mais superior. Beleza? Cavidade bucal. Olha só, eu vou colocar esse tema aqui separado, porque a Nato B gosta de cobrar ele de forma separada. Então, eu vou deixar ele aqui de forma separada também, certo?